Beleza, agora vai iniciar. Esperar um pouquinho. 1, 2, 3. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Tivemos um pequeno atraso devido a uma explosão no break aqui nos estúdios 2 aqui do GB. Hoje a gente vai ter o nosso webinar sobre ciência de dados, com a participação eventual do senhor Miguel, que está por aqui. Eu vou ter o prazer de falar hoje com o meu amigo Walter Martins. A gente estudou junto no Observatório Nacional. Ele tem uma vasta experiência com análise de dados. Ele trabalhou na Universidade do Arizona, no laboratório. Ele vai explicar melhor, mas é um laboratório muito vinculado com naves espaciais, luas, NASA e coisas do tipo. E hoje ele trabalha na Neuralmed, que é uma empresa que trabalha com, como o nome diz, muita ciência, muita análise de dados e medicina. Deixa eu colocar ele aqui para ele falar com a gente. Dar o boa noite. Boa noite, meu querido. Muito bom trazer você aqui para falar com a gente. Já está online. Fantástico. Então, como o Anderson disse, eu tenho experiência na parte de astronomia e com ciência de dados. Eu trabalhei para no meu doutorado com análise de dados, ainda estou, porque estou fechando ele. Eu vou falar um pouco de vocês sobre data science, na parte de revolução do trabalho, mas dando um enfoque mais sobre a carreira em si, porque a parte técnica, propriamente dito, são tantos detalhes tão vastos que você pode acabar falando isso, tendo cursos inteiros, ou pós-graduações, ou graduações inteiras sobre os assuntos. Então, eu vou focar mais sobre o que as empresas querem de um cientista de dados e como uma carreira é estabelecida a partir disso. Então, meus contatos são esses, e-mail, LinkedIn, Twitter. Fique à vontade para adicionar, para seguir. O LinkedIn, eu tenho mais contato com propriamente ciência de dados, o meu Twitter não. Então, o Twitter fica mais como contato pessoal, caso vocês queiram conversar comigo. Então, quem eu sou? Atualmente sou cientista de dados, o meu foco atual e interesse é o processamento de linguagem natural, que é compreender a linguagem humana de forma matemática, científica. Eu estou há 2 anos e meio trabalhando no meio privado. Eu trabalhei anteriormente, antes da Neuralmed, na FGV, na parte do IBRE, que foi o Instituto Brasileiro de Economia. E 6 anos fazendo ciência de dados, dentro deles o doutorado, que eu fiz parte dele na Universidade de Arizona. Então, o que é data science? O que é ciência de dados? Ciência de dados, ele envolve princípios, processos e técnicas para compreender fenômenos por meio da análise automatizada dessa informação. Essa é uma definição vinda de um livro chamado Data Science para Negócios. Eu recomendo a todo principiante a ler esse livro, ou pelo menos dar uma folheada nele. Ele tem grande parte dessas técnicas de uma forma mais sumarizada, então os princípios dele, as definições dele são muito boas. Então, fica aí a recomendação. E isso é basicamente o que o Data Science envolve. Ele envolve você automatizar processos, seja eles processos como criar um formulário, você tem que criar 1000 formulários, então você faz um modelo de forma automática, ou de você tentar fazer um bot para poder se comunicar com os clientes, ou tentar fazer uma inteligência que compreenda melhor a qualidade da saúde de uma pessoa. Então, as questões de interesse em data science, normalmente que eu escuto, e eu mesmo já tive essas dúvidas, foram: quais ferramentas eu devo usar? Tem que saber muita matemática? Precisa fazer pós-graduação nisso? O salário em data science é realmente bom? É tudo aquilo que você acaba escutando na propaganda vamos dizer, no Jornal Nacional, nos jornais de rede aberta? Como se consegue o primeiro emprego em data science? Quando começa a procurar emprego? Quais skills necessárias? E se, de fato, competir em alguns sites como Kaggle valem a pena? Então, o salário em data science é realmente bom? Vamos pela primeira pergunta, que normalmente é a pergunta que bate diretamente no bolso de todo mundo. Se de fato ele comparado com a maior parte da população, sim, ele realmente é. Então, o salário bruto no Glassdoor ontem,
ele estava fazendo uma estimativa de R$ 7.500 por mês, bruto. Teve, recentemente, um grupo de cientistas de dados chamado Data Hackers, que eu recomendo. Eles têm um canal e eles também têm um podcast, eu recomendo para poder quem quiser. Eles selecionaram um dataset compilando todos os brasileiros que responderam no último ano sobre os salários. Então, ele é uma resposta menos... Ele é uma resposta tanto igual com o Glassdoor, a pessoa vai lá e dá essa informação. E o Glassdoor e o LinkedIn são as fontes de publicações de vagas de emprego que são mais recorrentes aqui no Brasil. Existem outros sites. O LinkedIn também serve para internacional, se você está pensando em procurar emprego em outros lugares, como Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia. Você encontra uma gama de empregos nisso, principalmente se você tiver um bom inglês. Então, e infelizmente na Data Science a maior parte do material disponível está em inglês. Então, quanto ganha um Data Scientist baseado nos dados do governo? Tem um site chamado CAGED, ele lista todos os sites, todas as pessoas que entraram carteira com documentação no último ano. Você já tem que fazer esse compilamento mensalmente. E se você olhar para os salários, você vê que o piso salarial dele está em torno de 6.400. O primeiro quartil é que você tem que ver que ele realmente é baixo, comparado com a média. Ele está em torno de 2.600 e esses são os valores normalmente para júnior. Então, você acabou de terminar o seu estágio e você se formou e entrou numa empresa. Normalmente, as pessoas que entram na empresa estão ganhando um bruto em torno de 2.600, em torno de 3.000. Foi o valor que eu realmente também comecei a ganhar em torno de 3.000 e pouco bruto. Então, como júnior. Então, você acaba caindo nesse valor médio. Mas é o que você vê nos jornais de pessoas ganhando R$ 25.000 por mês. Tem essas vagas? Realmente tem. Mas hoje em dia elas são bem mais focadas para quem é tech leader, que seria o que gerencia a equipe de data science. Quando você vai por região metropolitana, você vê que existe uma certa variação. Aqui no Rio, ele está um pouco mais alto, assim como Florianópolis, porque você está tendo um boom de empresas no Rio, em Florianópolis, aderindo a montar equipes, empresas querendo montar equipes de ciência de dados. Enquanto que em São Paulo, em Campinas, isso já teve estabilizado, enquanto que nas outras capitais, regiões grandes, como Recife, Belo Horizonte e Amazonas, você acaba tendo um valor variando conforme as empresas da região. Então, foram convencidos pelo salário? Se vocês foram convencidos pelo salário, realmente eu também fui convencido pelo salário, vamos ver quanto se deve suar para poder obter isso. Então, a educação. Cursos ou pós-graduação, eu tenho que fazer competições para entrar no mercado do trabalho para data science, eu tenho que participar de Kaggle. Então, vamos olhar as skills necessárias para poder tentar identificar se precisa ou não. Então, se você olha, o mais comum é o chamado analista de dados. É o cara que sabe programação, sabe montar um dashboard, uma apresentação boa com visualização de imagem, para fazer apresentações para quem é de interesse. Vender para o chefe, para a parte comercial, vender a ideia para um cliente, etc. Ele tem algum conhecimento de estatística, ele tem alguma intuição dos dados, mas ele não é a pessoa que vai a fundo do problema daquela empresa, naquele conceito de dados. Ele está ali recebendo a informação, monta o dashboard, monta a apresentação, beleza. E é o que é mais comum. O que era mais comum também no passado. Você vê que muitas pessoas que começaram nas últimas 2 décadas ganharam o título de analista. O que aconteceu na última década foi criado as outras 3 carreiras nesse grupo, que foi o engenheiro de machine learning, o engenheiro de dados e o cientista de dados. Essa parte daqui, ele foi tirado do site da Udacity, que é um lugar onde você faz cursos
envolvendo para ciência de dados. E esse aqui também, só que não do Data Camp, que é outro lugar para fazer cursos. Você vê que eles concordam na maior parte dos skills necessários. Você tem que saber programação, ou seja, hacking skills, você tem que saber matemática, estatística, e você tem que ter algum conhecimento do negócio que você vai querer trabalhar. Ou se você não tiver um bom conhecimento do negócio que você vai trabalhar, você precisa ter uma equipe desse conhecimento e conversar muito com ela. Então, o cientista de dados, ele vai ter uma programação, ele vai saber montar uma boa visualização, gráficos, ele vai ter uma intuição, porque tem que estar próximo desse povo que vai comunicar. Estatística. O data wrangling seria mais como um pré-processamento dos dados, é como limpar os dados de maneira decente para poder tirar uma informação útil. Machine Learning é criar máquinas inteligentes, criar procedimentos inteligentes que aprendam com si próprios, aprendam um padrão e consigam prever a partir disso. E ele tem pouca parte de engenharia e cálculo. A parte de cálculo maior é mesmo quem vai montar a arquitetura do modelo, quem vai fazer o engenheiro de Machine Learning. O que acontece é que você acaba contratando cientistas de dados que se misturam nesses 3 skills, nesses 3 grupos. A pessoa é contratada como cientista de dados, mas tem que saber matemática e engenharia de software. Então, depende muito do tipo de empresa que você vai entrar e da sua equipe em si. Se você olha lá para fora, que é no caso da Datacamp, mostra o padrão lá fora, você vê que muitas pessoas, que é o roxo, possuem graduação, possuem um título de graduação, não necessariamente data science. Pode ser matemática, pode ser economia, pode ser físico, astrônomo, pode ser químico, pode ser estatístico, e alguns têm mestrado e uma parcela de 9% tem doutorado. Então, em geral, realmente, a maior porcentagem das pessoas, ela tem algum nível de educação formal. Então, essa ideia de, eu fui contratado porque eu sou muito bom e saí do ensino médio, acontece. Eu não vou negar isso. Você vai ver gente assim, porque o cara realmente é muito bom e vai ser contratado dessa maneira. Mas a maior parte, ela acaba entrando porque o currículo dela vai apresentar alguma educação formal que vai corroborar que a pessoa tem todos esses skills. Então, isso é uma das coisas que acaba sendo, desses cursos, eles tentam vender para você. Eles tentam vender que você vai ganhar esses skills e vai conseguir, com isso, um emprego. E eles, em geral, estão certos. Se você fizer isso, você vai ganhar um certificado que vai poder corroborar. Mas a maior parte tem alguma educação formal. Então, te ajudar, sim, vai te ajudar. E os 2 principais grupos disso são o engenheiro de dados e o cientista de dados. Então, o engenheiro de dados é aquele cara que vai tentar manter o banco de dados organizado, escalável, ou seja, vai cada vez aumentando mais e vai comportar toda essa quantidade de informação que vai entrar diariamente, mensalmente, qual seja o intervalo de tempo necessário para a empresa, enquanto o cientista de dados vai tentar criar um modelo ou analisar esses conjuntos de dados a partir desse modelo, pegando métricas a partir da estatística e verificando se o negócio melhora ou não. Então, existem, por isso, vários perfis em Data Science, exatamente por ter vários ramos diferentes envolvendo a carreira. Então, existem pessoas focadas em imagem, em processamento de linguagem natural, que é texto, no caso, eu faço exatamente isso, séries temporais, que eu já fiz também, grupos, no caso, grupos, eu estou dizendo, você ter um conjunto de pessoas de determinado interesse, por exemplo, você quer fazer um marketing direcionado, você vai querer saber qual é o grupo, idade, sexo, região, que está interessado em determinado produto. Então, todas essas informações são relevantes para poder fazer um marketing direcionado. Teve uma vez que eu participei de uma entrevista de emprego, que a proposta era fazer marketing direcionado a partir das lojas que você passava no shopping. Eu achei isso sensacional a ideia. Mas eu, no momento, não quis participar disso. Mas eu achei realmente sensacional a ideia. Mas ele é bem intrusivo e isso acaba caindo em outro problema, que é o LGPD, que são as leis de proteção de dados, até onde
ser tão intrusivo se torna saudável ou não. A gente vai discutir isso mais para frente. Então, existe a pesquisa tradicional, matemática e o domínio do negócio, que é o que foi feito nos últimos décadas. Tem o grupo de IT, de tecnologia da informação, que faz o software que desenvolve, que o pessoal de domínio do negócio utiliza. E o pessoal de IT e de estatística tem a parte de inteligência artificial, que foi desenvolvido. Quando você combina essas três ideias, você vai ter, de fato, o que é data science. É algo que você precisa... É uma pessoa que tem um conhecimento não tão profundo, mas o suficientemente bom para o negócio, para tirar informações úteis e deixar de forma automatizada. Então, como adquirir a formação necessária? Você pode fazer uma faculdade, seja ela qual for, atualmente, e fazer os cursos, eu recomendo. Quer competir pelo Kaggle? Isso ajuda? Ajuda. Quer fazer os certificados da Udacity, Udemy, Data Science Academy e de outros cursos? Ajudam? Realmente ajudam. Mas ajudam para empresas diferentes, para focos que você queira trabalhar de maneira diferente. Então, uma das coisas de você ter tantas formações diferentes na área, atualmente, é devido ao boom dos últimos anos, mas hoje em dia você já começa a ver uma formalização da área. Então, algumas faculdades estão procurando criar grupos de graduação, grupos de pós-graduação, voltados a formar, estruturar essa profissão. Então, essa boom de várias carreiras diferentes, entrar nessa área, ela vai mudar nos próximos anos, provavelmente. Não tão drástico, mas é esperado isso. Como tudo que acontece de profissão. Então, o que eu disse sobre questões de empresas quererem caminhos diferentes que vocês sigam? Se você olha, a gente pode dividir, pelo menos na minha cabeça, eu divido em 3 tipos de empresas. A tradicional, a tecnologia, voltada em tecnologia já, é uma tradicional, mas que trabalha com essas ideias, e as startups. Então, a tradicional, ela tem uma implementação de inovação. Ela quer inovar porque ela quer se atualizar, ela quer continuar sendo competitiva no mercado com o seu negócio. Então, muitas vezes, ela traz um discurso de design thinking, de inovação, de ideias, e é ótimo isso, porque ele quer avançar e atualizar todo o mecanismo de como elas funcionam. O problema que der a maior parte dessas empresas é a tradicional burocracia delas. Como elas já são grandes ou já são muito tempo, elas têm contratos engessados, normalmente o grupo de TI delas é uma contratação à parte, e daí você contrata um cientista de dados que depende muito da parte de TI, então ela não é uma empresa data-driven, ela não foi criada baseada nos dados, já se alimentando desse conjunto de dados para poder tirar as ideias, e isso acaba engessando e as coisas são mais demoradas. E o RH deles, eu acabei colocando HR em todos, né? O RH deles, ele acaba não lidando bem com data science exatamente porque não sabe onde tem que inserir ele. Tem que ser na TI, tem que inserir ele dentro da equipe de analytics, de negócios. Ela realmente não tem muita ideia nisso. Então, você acaba entrando numa empresa tradicional, você não entra na sua carteira de trabalho ou no seu contrato, se você for PJ, como cientista de dados. Você entra como pesquisador, você vai entrar como analista de dados, você vai entrar como assistente de pesquisa. Então, todas essas questões acabam indo. Eu, como júnior, quando eu comecei na FGV, eu entrei como assistente de pesquisa. A de tecnologia, elas acabam tendo isso porque elas são mais competitivas em atualizar devido a estarem próximas dessa área. Elas já se alimentam muito de dados, de parte técnica. Então, elas são mais fáceis de aceitar o movimento de data science nos últimos anos. O processo de contratação é que é o problema, ele é um pouco mais demorado e são mais chatos nesse sentido. Não que chato seja ruim, chato no sentido de eles avaliam todos os pequenos detalhes, exatamente porque, como são empresas de tecnologia com nome, eles não querem nada que manche a estima, manche a marca. Então, eles são mais demorados para contratar. E já tem as startups, que são empresas
que surgiram nos últimos 2 anos, vamos dizer assim. Elas já nasceram muito com data driving, eles têm uma menor burocracia exatamente porque são empresas menores, e o RH lida melhor com data science porque eles já estão inseridos dessa nova realidade de profissões e são mais abertas a mudanças. Então, só comentando, eu acabei mudando de uma tradicional para uma startup exatamente pela facilidade e pelo interesse que eu tinha na parte médica, para ser exato. Uma das coisas que são legais de acompanhar várias vezes existem eventos de ciência de dados dentro de eventos de tecnologia nas cidades. Existem encontros de ciência de dados dentro de encontros de programadores, de estatísticos, de matemáticos. Então, é interessante participar desses eventos, se possível. Primeiro que você aumenta a sua rede de contatos, então você vai ter contatos em alguma dessas 3 tipos de empresas. Isso acaba favorecendo, porque você pode se candidatar abertamente nos sites do LinkedIn ou de outros sites qualquer, mas conhecer alguém já é fácil, porque você pode perguntar sempre como é a empresa, se a empresa é legal, como é que é o dia a dia de trabalho lá dentro. E o outro ponto também é que você acaba conhecendo muitas pessoas que utilizam-se de tecnologias diferentes, de programas, softwares, skills diferentes, que você pode até manter esse contato com elas. Então, o que essas empresas querem? As tradicionais, em geral, o que eu vejo muito é que elas preferem alguém que tenha currículo, graduação e pós-graduação. Alguém mais formalizado. Elas têm receio muito em contratar alguém que só fez o hackathon e está na metade da graduação. De tecnologia startup, não. Tecnologia startup, elas contratam gente de currículo, contratam gente que competiu, contratam gente que tem currículo e graduação, né, ou pós-graduação e fez hackathon, fez Coursera, Udacity. O que a tecnologia startup preferem mais é que a pessoa realmente demonstre a capacidade cognitiva de resolver o problema. Então, se você resolve o problema, se você tem a ideia de como trabalhar, a lógica de como trabalhar, e demonstra que você consegue ter todos os skills necessários no cientista de dados, normalmente você tem uma boa chance de ser contratado. Já as tradicionais não, as tradicionais elas pesam um pouco mais nisso, mas elas não ignoram que você possam ter feito competições ou participado de cursos, mas o peso ainda, comparado aos demais, a sua formação tradicional é menor. Então, qual perguntas as empresas querem que Data Science responda? Dentro daquele grupo tradicional, tecnologia, startups, quais são os questionamentos dela? Quais são os problemas dela, as dores dela? Então, os problemas, muitos delas são, ok, eu tenho o preço do produto, eu quero saber qual é o melhor preço que eu devo oferecer para que o cliente fique satisfeito e queira comprar, em determinada época do ano, em determinado dia da semana, em determinada hora do dia. Pode ser um carro, um smartphone, pode ser casas. Para ser exato, de casas é interessante porque tem até um Kaggle, uma competição de price de casas, house prices. Se alguém procurar no Kaggle, ele está lá. Resposta inteligente entre consumidor e empresa. Muitas vezes a empresa quer que coisas muito rápidas possam ser respondidas. Existe um problema sério nisso, é que algumas pequenas empresas tentam vender esses bots como se fosse uma aplicação inteligente, de fato não é. Então, existem vamos dizer, esse receio das empresas de contratarem uma empresa de tecnologia de data science e acabe caindo, mas ela existe hoje em dia, e esses bots eles estão ficando cada vez melhores. Grupos de interesse em publicidade, que eu tinha comentado de marketing direcionado. A ferramenta de auxílio médico e enfermagem, que é a parte de health tech. E a coleta automatizada de dados, que é muito útil para diversos tipos de problema. Principalmente se você quiser completar as informações para previsão de valores de preço de produto. Então, essas problemáticas são só algumas delas. E a gente pode ver casos de uso, empresas. No caso da empresa que eu trabalho, a Neuralmed, ela usa a ciência de dados para poder auxiliar na análise médica de raio-x. Então, você tem o raio-x, que é um diagnóstico barato de ser feito, mais barato do que tomografia computadorizada.
e ele poderia auxiliar na detecção de opacidade, detecção de possíveis patologias e levar essa informação para o médico. Então, a gente não está querendo fazer com que o médico decida, tá ok, a conclusão do laudo médico é isso. Não, a gente quer oferecer uma ferramenta de auxílio para que o médico decida sim ou não qual é a patologia que o paciente tem. Então, isso é algo interessante. Ele está tanto vinculado ao laudo médico, que é a parte textual que eu trabalho, quanto na parte de imagem, como é o GIF ali no canto superior à direita. O Uber também tem um site de engenharia, então se alguém quiser ver, é fantástico as publicações do Uber. Ela avalia, por exemplo, rota a partir da condição de trânsito, densidade populacional, clima na hora, horário do dia. Então, tudo isso leva em consideração a um grande modelo de previsão de valor. O que eu tinha comentado de valores, de série temporal de valores, então, todas essas informações e toda a estrutura das cidades em que eles estão são usadas para um modelo inteligente que calcula a melhor rota e o preço mais favorável, tanto para o Uber quanto de interesse do cliente de ele não fugir para outro serviço. Netflix, por exemplo. Netflix também tem um blog de tecnologia e lá você pode ver técnicas de streaming mais eficientes que eles têm desenvolvido, principalmente o comportamento de grupo de pessoas com interesses semelhantes, que é onde eles ganham, eles oferecem um programa dentro do que outras pessoas viram, que tem comportamentos similares dentro da plataforma deles. E tudo isso feito com um grande volume de dados e modelos que aprendem com isso e preveem qual seja a melhor situação. Então, ferramentas que o Netflix adora fomentar é o Python e o R, ele precisa usar todos os sistemas deles funcionam com as duas linguagens e eles oferecem até um pacote de desenvolvimento hoje em dia. Isso foi algo que eu vi, acho que ano passado, se não me engano. Então, outros exemplos de empresas que estão aplicando ciência de dados ou que oferecem vagas de ciência de dados são Rappi, o Itaú, Spotify, Tifit e outras empresas do gênero. Elas acabam fazendo, ou eles têm um time de data science para negócio interno, ou eles são um time de data science para consultoria de outras empresas, como é a Ernst Young, que eu tenho amigos que trabalham lá. E somente hoje eles têm 125 vagas abertas no LinkedIn. Então você vê que as vagas em si, eles sempre estão tendo um boom, empresas estão contratando, e elas estão procurando pessoas que, de fato, resolvam um problema. Então, o que os produtos dessas empresas todas possuem de diferencial? Existe um livro aí, é um pequeno livro de 20 páginas, que discute essas ideias. O que esses produtos têm? O Data Science, junto com o time comercial, ele tem que pensar na solução altamente personalizada aos clientes. O produto deles tem que ajudar a alavancar a proposta da empresa. Então, é uma empresa de streaming. O produto de Data Science, ele tenta melhorar a situação de streaming, dando métricas para o negócio interno, ou no caso como da Neural-Made, traz métricas sobre qualidade do uso, produtos que facilitam o ingresso de outros produtos. Então, você tem um produto que, se você expandir ou melhorar uma pequena mudança, você pode exportar, ou mesmo se for um produto completamente diferente, ele já se vende, porque o primeiro produto ele foi muito bom. Produtos que não possuem dead end, o que eu estou falando de dead end é exatamente isso, ele morre ali, você cria um produto, ele não evolui mais. Por exemplo, a inteligência artificial ele pode ser retreinada para poder ir aprendendo conforme avança o tempo. Um exemplo disso é o próprio... você tem o seu teclado, né, do smartphone. Na prática, ele deveria aprender. O meu nunca aprende, mas exato, eu acho que é porque eu uso poucas palavras completas, eu uso muito mais pequenas palavras nele, então eu caguei todo ele, mas ele deveria exatamente fornecer essa inteligência. E os produtos standalone, ou seja, ele por si só ele se vende. Ele não precisa de, eu preciso anexar outro produto nele para poder ele conseguir se melhorar. Não. Ele se vende, ele é um bom modelo, ele faz previsões, ele retorna para a empresa métricas
e ele possibilita um avanço comercial da empresa. Então, qual é a revolução que está acontecendo de fato? É essa revolução. É a data science como motor da decisão da empresa. Eu vou melhorar a empresa nesse ponto, porque os dados me apresentam que ali são os pontos falhos dela. E do produto. Você tem um produto de inteligência artificial em raio-x, você tem um produto do Uber de inteligência artificial, na casa da Neuromédia, do raio-x, do Uber, do caminho mais rápido com preço melhor, do Netflix do streaming, Spotify de música personalizada, etc. E todos isso é muito relevante, mas não somente isso. Não é somente a parte técnica, que também é relevante para o grupo de ciência de dados, para a sua carreira, mas também são soft skills que são necessários. Então, a profissão do futuro, que chamam de ciência de dados, são, na visão das empresas, as empresas elas possuem dados, mas as formas tradicionais de análise não possibilitam um aprendizado automático, não possibilitam novos avanços. Os dados eles têm que ser regulados pela LGPD, que é uma lei muito profunda na parte de proteção pessoal dos dados de cada um, do indivíduo, e a maior parte das empresas ainda está aprendendo a lidar com ela. Tem que ter produtos personalizados, agora, hoje em dia, na época atual, não é um produto para uma comunidade, você tem que ter um produto com detalhe personalizado para o indivíduo A, porque ele quer escutar a música dele às 5 da tarde tomando café. E isso é um produto personalizado. E usa a inteligência artificial para criar essa personalização e criar essa automatização. Então, o profissional de Data Science está exatamente inserido nessa revolução de um produto que alimente-se de um grande volume de dados e que, com isso, seja automático, aprenda continuamente e personalize o produto futuro, dado ao cliente. É isso que as empresas querem. E quais skills você tem para poder desenvolver tudo isso? Parece algo muito grande para ser desenvolvido. Na prática, não é. As perguntas são pequenas e cada uma delas tem a sua própria conjunto de soluções. O importante é você seguir o método científico. Data Science é completamente baseado no método científico. Você tem a coleta dos seus dados, a organização, pré-processamento e o armazenamento deles em um local adequado. Você tem qual ferramenta em Data Science possibilita resolver o seu problema. E com isso, você vai tomar uma decisão baseada em algum algoritmo, e para isso você precisa ler papers. Então, tem um perfil de ciência de dados que é para, praticamente, pesquisar qual algoritmo é mais adequado para aquele problema do seu negócio e como ele deve ser implementado. Então, isso depende da leitura de artigos científicos. Ele tem a montando o experimento dele, que roda normalmente em computador pessoal, na nuvem, como Amazon, Google Cloud, Azure. Ele vai então, para isso, você precisa de uma linguagem de programação ou um programa específico. Os mais comuns de uso são o Python e o R. E você precisa de métricas para avaliar isso. Então, as métricas podem ser a acurácia do modelo, pode ser o F1 Score, que avalia quantos falsos positivos e quantos falsos negativos tiveram dentro do seu modelo, da sua previsão. A curva ROC, que é exatamente isso, quanto ele é assertivo foi o seu modelo, a distribuição de probabilidades para cada classe, grupo, previsão, coeficiente da sua série temporal, a matriz de confusão, que avalia também a parte de falsos positivos. Então, todas essas métricas são usadas para poder informar a empresa, e com isso a empresa consegue tomar a decisão de esse produto A ou B é o mais adequado para o cliente, ou o produto A é mais adequado para esse cliente, mas o produto B é adequado para outro tipo de cliente. Então, o resultado esperado é um modelo que automatize a solução e funcione para os casos que não foram usados no experimento. Isso que é importante. Você vai receber casos depois em produção, no momento que o seu modelo de Data Science estiver funcionando, que o nosso treinamento, o nosso ajuste nunca viu. E ele tem que ser bom para essa pessoa, para esse dado. Exatamente porque, se não for, nosso modelo automatizado não vai estar funcionando corretamente. Então, ele deve ter, para poder fazer toda essa camada, toda essa cadeia de produção de conhecimento em Data Science, você tem que ter muitos soft skills. Você vai ter que ter uma boa comunicação, com tempo,
compreensão do mercado em que se trabalha, por exemplo, a proximidade com pessoas da área de foco da empresa, no caso meu, eu tenho um contato direto com o médico. Tem que ter um trabalho de time, e por isso você vai acabar se envolvendo com metodologias de trabalho e softwares para controle dessa metodologia, como Scrum, ferramentas como Monday, Trello, Slack, Git, GitHub, Bitbucket. Todas essas ferramentas de grupos e times de trabalho acabam se tornando relevantes. Você não precisa saber todas, mas é bom você conhecer que elas existem. Porque, dependendo da empresa que você vai participar, elas podem assumir alguma delas. E ela também tem que ter uma boa comunicação com o time de dev, o time de programadores que vão estar lá colocando o produto de modelo de data science em funcionamento. E as ferramentas que o time de devs usa, como APIs, Dockers, Kubernetes, acesso ao SSH, acesso ao SFTP, que são tipos de protocolos de acesso e transferência de dados, o serviço de nuvem, que é a Amazon, Google, Azure da Microsoft. Então, todas essas informações, você vai falar, tem muita informação para poder aprender? Tem. Mas não todas você vai utilizar no seu dia a dia de trabalho, mas é bom que conheça pelo menos algumas em cada etapa do processo, porque com isso fica mais fácil depois aprender outras caso a empresa que você mude, também mude a ferramenta que ela utiliza. Então, onde está o diferencial para ser um bom cientista de dados? É exatamente nesses soft skills. Nesse grupo de soft skills, aliado a esse conhecimento técnico para poder se comunicar bem com as outras áreas da empresa. Tem um conhecimento de ferramentas, um conhecimento com a equipe de devs, um conhecimento com o pessoal da engenharia de dados, que faz a base de dados. Então, boa data science se faz com um bom conhecimento técnico, boa comunicação entre as partes, um bom grupo de dados, porque sem um bom dado você não vai fazer nada, e uma boa implementação para que a automatização seja adequada. E a parte de técnica, sim, o Data Science é movido a álgebra, programação, estatística, engenharia de software, como eu tinha dito. Então, quanto melhor você conhecer a matemática, estatística e computação, mais rápido é o time de Data Science, pode incluir novidades no meio de produção. Então, a novidade é criada no meio acadêmico, por acadêmicos, por pesquisadores, professores, e você vai pegar aquela novidade que acabou de sair e vai colocar em produção numa empresa. Então, isso é ser inovador. Quanto melhor a programação, melhor torna-se também a comunicação entre o time de Data Science e o time de Devs. Então, algumas ferramentas de trabalho são essas. Você pode listar muito mais do que está aqui. Você pode Python, R, Jupyter Notebooks, Azure, Keras, que são Google Cloud, banco de dados de SQL, MongoDB, formas de você colocar em produção, chamado Docker, que são de containers, containerização, você colocar uma imagem de computador funcionando com a sua aplicação dentro de uma região fechada, ou seja, ela não entra em conflito com a máquina que está rodando aquilo, que é bom porque você não destrói a sua máquina instalando coisas que sejam esquisitas a ela, você deixa tudo isolado funcionando. E outras ferramentas do gênero, como Hadoop, Spark, tem muito mais para ser dito. E o que eu aconselho é, pegue uma delas, aprenda um pouco sobre as outras, no sentido de que são mais próximas. Por exemplo, você vai aprender Python, o mais próximo é Jupyter, você pode aprender TensorFlow, no caso Keras, porque o Keras funciona no Python. Então, você aprende algumas delas e vai melhorando na direção que você quer em Data Science. Se você quer trabalhar com imagens, se você quer trabalhar com texto, séries temporais, grupos de marketing direcionado, etc. Então, o dia a dia do trabalho no cientista de dados, ele basicamente, eu vou colocar aqui o que eu coloquei no meu currículo na empresa atual que eu estou. Quando eu entreviei o meu currículo, eu coloquei um dia da minha vida, que é exatamente o que eu fazia ao longo do tempo, de um dia. Dormir, depois eu acordava, eu sentava no trabalho, eu tinha leitura de novidade pelo site do Medium, que é uma ótima fonte de referências para ciência de dados, checklist do que eu tinha que fazer a análise de dados, a reunião com equipes ou clientes, voltava para casa, era jogar videogame, beijo, tchau. E só no dia seguinte. Então, você tem um trabalho contínuo, que você tem que ter um horário para poder se atualizar, porque, como eu disse, Data Science, você precisa aprender novos algoritmos, você precisa estar próximo das novidades tecnológicas.
E durante o projeto, normalmente você acaba seguindo uma ideia de roadmap, que é, você tem que ter um problema e aquisição dos seus dados. Os algoritmos você vai decidir lendo fontes como papers, Medium, Stack Overflow, notas de cursos que você teve de estatística, computação, matemática, de negócios. Muitas vezes você veio de uma área que é mais negócio no sentido de economia, você acaba tendo, e quer trabalhar com data science em economia, você vai ler mais sobre isso. Treinamento, validação e teste é quando você divide esse grupo de dados nessas 3 etapas para poder avaliar como o seu experimento está seguindo. As métricas tiradas desse experimento e, por fim, a decisão final. Isso pode ser um dia, como pode ser meses trabalhando nisso, em torno desse roadmap. Então, é bem claro que você não vai ter um resultado imediato em muitas coisas. Por exemplo, a primeira vez que eu treinei um modelo de linguagem, que é como um modelo de inteligência artificial que prevê qual é a próxima palavra, é o que é utilizado atrás de várias ferramentas de processamento de linguagem natural, ele demorou um mês inteiro para ficar pronto. Então, é demorado, os experimentos são demorados, então você não pode querer que isso se resolva assim em um dia. Mas tem alguns experimentos que resolvam em um dia. Por exemplo, classificação minha, todas as coisas que eu testei com classificação com PyTorch foram em um dia, com FastAI, um dia, e foi tranquilo. Então, o que você tem de vagas dentro da área de ciência de dados? Você pode buscar no LinkedIn, como eu disse, no Glassdoor. É legal para você participar do Meetup, que a comunidade é um aplicativo, você pode instalar no seu smartphone, ele vai te dizer se existem pessoas fazendo reuniões na internet atualmente, mas antes, se você estava presencial em bar ou em uma livraria, para discutir sobre assuntos de data science. Então, tem uma comunidade nacional e regional. Grupos de Telegram existem. E o Twitter. O Twitter tem vários cientistas de dados, tanto no Twitter quanto no Medium, que publicam muito sobre ciência, sobre tecnologias novas, e é legal você acompanhar sempre. Então, sigam na Data Science nas redes sociais. Também os tech leaders, são os chefes de grupos de tecnologia das empresas. Normalmente, eles publicam a vaga nesses lugares, LinkedIn, Glassdoor, mas eles também publicam na sua vaga o link diretamente no seu perfil pessoal nessas redes. E nisso você pode acabar conhecendo alguém que interesse, uma vaga que te interessa algum amigo seu, e você acaba criando uma rede de contatos também. E consiga um emprego, talvez, nessa área. Então, a entrevista de emprego. Se você achou uma vaga de emprego que te interessou em Data Science, eu te recomendo, não manda aquele currículo que você fez há 3 meses, 4 meses atrás, há 1 ano atrás, padrãozinho, bonitinho. Não. Monta um currículo específico para a sua vaga. É o que eu indico principalmente. Não estou dizendo para mentir, não é para mentir em nenhum momento. É só foca o que você fez na sua carreira ou o que você fez de interessante que seja direcionado para aquela vaga. Uma vez eu participei do processo seletivo de uma vaga em que a vaga era web scraping, tinha coleta de dados, direcionada para com Python ou R. A pessoa mandou um currículo que não tinha nada de web scraping, nenhum Kaggle, competição, certificado de curso, nada. Beleza, até aí a gente pode assumir, beleza, vou aceitar o currículo, uma vaga, mas ela não sabia nem Python e nem R. Então, não adianta muito nisso, você não vai conseguir mentir assim. Então, aprenda alguma daquelas linguagens que eu disse anteriormente, porque elas vão ser pedidas, porque dentro da entrevista vai ter, inicialmente, uma conversa informal, e depois vem logo em seguida um exame técnico. Toda empresa, seja tradicional ou uma startup, ela vai te mandar um exame técnico, normalmente com uma pequena amostra do dataset da empresa, para o tipo de vaga específico que ela está oferecendo, para você mostrar para ela como faz a sua lógica, se você tem aquele conhecimento básico, técnico que eles estão pedindo, para você apresentar se você sabe os soft skills, se você sabe apresentar, sabe informar os seus achados. Então, todo esse exame técnico é para poder avaliar esse tipo de situação. E daí, com isso, em seguida, vem a conversa formal, que é para você explicar o que você fez nesse exame técnico. Muitas vezes essa conversa formal é online, pelo Hangout, por exemplo, Google Meetings, no caso,
ou pelo Skype. Também tem a conversa no escritório da empresa ou por telefone. No caso, uma vez me ofereceram, acho que foi em meio do ano passado, me ofereceram uma vaga, me ligaram por Skype. Tipo, tudo bem. Eu não esperava que eles fossem retornar. Pensava que era uma ligação por vídeo. Mas não. Eles simplesmente ligaram no telefone físico mesmo, só que usaram o Skype para isso. Tudo bem. Então você tem que estar meio esperando um pouco sobre o que receber dessa segunda parte, que é a conversa com a empresa. Você passou para a empresa, tem algumas que fazem um chamado teste de cultura, para avaliar se você está dentro da cultura da empresa, que é, somos uma empresa voltada para data drive, somos uma empresa mais formal, então e queremos que você apareça com roupa formal, social, às 8 da manhã até as 5 da tarde, por exemplo. Então, existe toda essa teste de cultura para poder avaliar se é ou não o tipo de candidato que eles querem. Algumas têm, outras não. E, por fim, se você passou por todas as etapas, talvez você receba uma proposta de emprego se, claro, alguém não teve uma nota melhor em todos os scores. Não quer dizer que você não seja bom. Isso é muito importante porque quando eu decidi me movimentar, sair da carreira acadêmica, propriamente dito, e ir para a carreira em empresas privadas, eu me candidatei em várias entrevistas de emprego. Muitas me responderam, muitas me passaram todo esse processo de entrevista e algumas me mandaram um e-mail no final assim, você não conseguiu, mas acreditamos que você seja um bom candidato, você poderia melhorar nesse quesito. São poucas que vão te mandar esse tipo de resposta. As que me mandaram esse tipo de resposta, eu fiquei muito feliz, porque melhora a cada entrevista que você tem. Se você segue essa ideia, você acaba melhorando para a próxima entrevista. E, é claro, em algum momento você acaba recebendo a proposta de emprego. Então, a ideia era falar um pouco sobre isso e abrir discussões. Então, fica uma anatomia do cientista de dados. Aqui no Brasil, como eu disse, o salário não é $620 mil, é americano, está em torno de R$80 mil por ano, em média. E os benefícios, em geral, são muito bons, tanto na parte de você ter flexibilidade de horário para entrar e sair, flexibilidade no sentido de você ter reuniões, participações com outras empresas, viagens e tudo mais. Mas isso não é o comum. Estou dizendo que isso acontece eventualmente. E a facilidade principal é você poder fazer algo extremamente inovador, que está na margem do conhecimento direcionado para a empresa que você está trabalhando. Bom, é isso. Eu vou deixar o Anderson para poder gerenciar agora uma discussões e tudo. Nossa, que ótimo! Que ótima palestra! Fiquei muito contente e fiquei muito empolgado, porque a gente da engenharia de produção, aqui nossos alunos, eles têm grande parte desse skill que você está dizendo, e acredito que com a programação mais afiada, a gente está competitivo. Eu tive um pequeno incêndio aqui em casa, então a coisa está meio... mandou o break, além de explodir, ele meio que pegou fogo. Então a coisa está um pouco complicada. Deixa eu fazer uma pergunta, Walter. Quando você fez essa migração, né, da astrofísica, tomou essa decisão, o que pesou mais, o maior impacto que você teve? Foi a questão da postura, porque na academia é bastante diferente, né? Ou foi a questão mesmo das ferramentas da parte operacional? Deixa eu colocar você lá, que eu preciso fazer isso. Foi. Você pode repetir a pergunta um pouco melhor? Quando você saiu do meio acadêmico, saiu da academia e foi para o mercado, o impacto que você sentiu mais forte foi o operacional, né, a questão das ferramentas, da rotina, ou foi a questão da organização e do costume, que é diferente? Imagino que seja diferente. Dentro da estrutura. Dentro da estrutura, eu acho que o mais estranho foi, e para ser exato, o mais positivo, foi você ter um pouco da formalização da sua hora de trabalho, no sentido de que quando você está no meio acadêmico, você parece que está funcionando a 100% sempre na pesquisa. Todo dia, 24 horas por dia.
E, em geral, na parte de trabalho com empresa, você acaba sentindo que você pode fazer essa pesquisa, e realmente você faz, tanto que eu mandei papers para poder submeter papers para a associação, não, Sociedade Acadêmica de Radiologia dos Estados Unidos, se não me engano, para poder apresentar e sair na revista deles. Então, você continua fazendo pesquisa, você não está parado. Mas você sente um leve sentido de, ok, eu estou estabilizado no horário, eu posso fechar. Eu sei que isso foi mais uma questão de hábito, mas foi uma coisa que eu senti, foi uma situação minha pessoal. Outra coisa também que eu senti no meio acadêmico, quando eu migrei do meio acadêmico para a empresa, foi equipe. Eu acho que as equipes, pelo menos aqui no Brasil, o meio acadêmico ele está muito fraco no sentido de você ter todas aquelas soft skills que eu falei. Então, o meio acadêmico falha nessas soft skills drasticamente. Pelo menos essa é a minha opinião, pessoal. Você pode ter uma pessoa que tem uma boa comunicação com você, mas aí a equipe não tem, a equipe não planeja, a equipe não faz uma organização de agenda, de programa. As outras pessoas que fazem não sabem o que de fato você está falando, muitas vezes. Então, esse tipo de organização eu vejo que é falha, porque você acaba não tendo um bom rendimento. Você teria um bom rendimento, porque esse tipo de situação de você ter esses controles de planejamento, que eu falei, Scrum, Git, ele acaba diminuindo muito o estresse de você ter que trabalhar individualmente. Retrabalho, né? Diminui muito o retrabalho. Eu lembro que a gente tinha muita dificuldade, às vezes você apresentava uma coisa e tinha que refazer tudo de novo, porque entre um momento e o outro faltou aquele ajuste fino que não era feito, né? Exatamente. Então, esse tipo de meio acadêmico poderia, esse meio acadêmico poderia ganhar muito se levasse isso para a academia. Assim como hoje em dia as empresas estão levando o ciência de dados que é do meio acadêmico para a empresa, esse retorno deveria acontecer também. E isso é uma vantagem que a gente tem, por exemplo, em engenharia de produção, que essa parte de controle e comando é muito bem colocada, né? Eles trabalham muito com isso. Então, de certo modo, é um ganho estratégico bastante legal. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem na engenharia de produção um campo, né? Eu vou chamar de disciplina, mas é um campo, chamado customização em massa. Qual a ideia desse campo? É conseguir fazer em larga escala produtos customizados, quase que individualmente. Você acha que essa é uma área muito importante, ou aliás, uma área de muita atuação do cientista de dados, ou pode ser uma área de muita atuação do cientista de dados? É muito relevante, sim. Porque você acaba tendo o que eu comentei de produto personalizado. Você acaba tendo um volume muito grande de dados e você quer tirar dentro de um conjunto gigantesco, você quer tirar aquela ideia personalizada para alguém. Então, é importante focar nesse tipo de área se você quer focar em um tipo de negócio como streaming ou de venda de produtos de marketing, por exemplo. Talvez indústria também trabalhe. Eu não conheço nenhum cientista de dados de indústria, então eu não posso dizer com todo detalhe. Mas eu imagino que indústria também se ganhe bastante com isso. Exato, eu imagino que engenharia de produção trabalha bastante com a parte industrial, não? Sim, muito. A parte de processos industriais, logística industrial, tem muito. Tem uma pergunta para a gente aqui, acho que foi o Rony que fez, é um aluno nosso do 6º período. Ele está perguntando se a contratação dos profissionais nesta área de ciência de dados, ela pode estar ligada ao caráter teórico programacional ou só... Foi o meio que você respondeu, né? Ele está perguntando se eles procuram pessoas muito técnicas, né? Vou traduzir aqui a pergunta dele, em termos de programação e cálculos, ou se eles querem o cara mais completo e versátil. Deixa eu pensar. Eu acho que entra naquele quesito que eu comentei de tipos de empresa. Se você for para uma empresa, tipo startups, ele vai querer que você vai acabar sendo um cara mais generalista, porque você vai ter que saber um pouco de programação, vai ter que saber um pouquinho de cálculo para poder entender as novidades, porque eles vão estar sempre atualizando os seus algoritmos para poder tentar ser competitivo no mercado. Então você vai precisar ter um conhecimento um pouquinho técnico. Mas se você se focar muito num ou muito no outro, você morre nadando. Então é bom você ser generalizado. Agora, se você trabalha para uma empresa
tradicional, dependendo do negócio da empresa, você vai precisar de um conhecimento bem técnico, bem de cálculo, porque algumas vezes a empresa não quer aceitar alguma plataforma, dizendo, alguma tecnologia tipo Python, porque ela tem receio de que, por ser o código aberto, open source, ele não vai tem que liberar o código. Na verdade, não tem. O open source, nesse caso, são códigos, tanto Python, R, que eles têm uma licença que você pode utilizar para negócios. Você pode vender a ideia. Então, mas essas empresas tradicionais não conhecem isso. Então, existe esse problema. Esse é um. O outro problema é quando a empresa é extremamente especializada e você entra com um perfil técnico desse tipo. Porque a empresa, ela não vai ter um perfil somente de data science. Por exemplo, na minha empresa, a gente tem uma equipe de 5 pessoas. Existe a pessoa voltada muito à programação, e existe a pessoa técnica mais formal voltada ao algoritmo. Então, elas se contrabalançam. Então, você vai esperar que tenha alguém voltado para isso. Mas se você se candidata a esse tipo de vaga, não tendo essa qualidade, aí entra o que eu comentei. Você tem que saber onde as suas qualidades, os seus técnicos, acabam caindo bem. Então, isso é uma coisa que acaba não sendo favorável, porque eu já vi gente competindo por uma vaga e quando entrar nela, ficou completamente perdida porque não tinha os requisitos. Ela tinha um curso, beleza, passou pelo exame técnico, mas na hora de participar propriamente dito, não foi legal. Sim, sim. Tem uma outra pergunta aqui, está dizendo eu vou deixar você responder, porque eu quero ouvir essa resposta, curioso. Qual a vantagem do Python sobre o R? Qual é a vantagem do Python sobre o R? Quantidade de pessoas usando. Essa é a pura verdade. Porque se você tem... Hoje em dia, muitas pessoas usam Python. E daí, o que acontece? Muitos pacotes, como Keras, PyTorch e etc., são desenvolvidos em Python. E daí você acaba forçando um movimento para aprender essa linguagem. Não é que R não funciona. Funciona. E o problema tanto que teve uma empresa, que é a empresa que monta o RStudio, e criou vários pacotes. Um deles sendo um pacote que se comunica com o ambiente Python de uma outra empresa chamada Anaconda. Desculpa. Anaconda é o ambiente, eu esqueci agora, Continuum Analytics, que é o nome da empresa, que desenvolve a Anaconda. Então, essa Continuum Analytics, ela faz o Python, o Anaconda, ambiente, programação científica bonitinha, industrial. E daí o RStudio, vendo que era uma boa, porque muita gente utilizava Python, fez esse pacote que chama o Python para poder funcionar dentro do R. Então, você vê que eles estão tentando ganhar, o pessoal que usa o R, tenta ganhar nos que eles têm de falha e que o Python faz um pouco melhor, puxando essas interfaces. Então, o que eu digo muito é, essa briga de Python e R é bullshit, é uma besteira. Mas exatamente porque ela é uma besteira porque ela tem grupo de comunidades. Então, como tem muita gente usando Python, ela acaba se sobressaindo na publicidade. E não necessariamente ela vai se tornar melhor para todos os casos. Por exemplo, estatística, quando eu estava na FGV, eu fazia muitos códigos em Python, mas eu fazia muitas coisas em R também, exatamente porque era mais fácil ter uma função pré-pronta, bonitinha, com as referências lá, uma documentação perfeita, e você colocava no R, funcionava, lindo. Tem um amigo meu que fez relatórios automatizados misturando o R com o LaTeX. Ele chamava o LaTeX dentro do R, e ele misturava o R Markdown, e saía um um relatório automatizado. E daí eu vi a mesma coisa fazendo com Python. Então, eu acho que é aquela questão. Do que você decidiu trabalhar para o que a empresa decidiu usar, é o que vai fazer essa diferença. Porque a maior parte das empresas hoje em dia estão usando Python. Eu acho que eu tive uma experiência muito ruim. Por exemplo, você falou uma questão que eu queria pontuar, né, a questão das empresas mais tradicionais. Eu fui apresentar um trabalho, um seminário, uma aula, numa empresa muito tradicional aqui da região, e não deixaram eu usar o Prezi. Não permitiram que eu usasse o Prezi dentro da rede deles, porque, sei lá por quê. E essa questão do Flecha. Eu acho, a questão do Python e do R, assim, só para dar um pitaco, eu acho que é isso que você falou,
e é meio que cada um tem um foco diferente. Eu acho que o cara tem que saber os dois, né? Porque aí eles têm focos diferentes, eu acho. Mas não Tem dá. focos diferentes. Me parece uma briga entre Fortran e C. Lembra quando tinha essa briga do Fortran e do C? Quem que era o melhor ou o pior? O Fortran, o C. Eles eram um pouco diferentes, né? Enfim. Walter, eu não vou te segurar muito mais, porque já estamos bem avançados no tempo. Eu queria te agradecer muito por você ter vindo. Deixa eu botar minha cara um pouquinho aqui, o pessoal me ver também. Bom, deixa eu botar você depois. Queria te agradecer muito por você ter vindo dar esse seminário. Eu acho que foi muito produtivo. A gente teve uma audiência bastante boa. A gente chegou a ter pico de 100 pessoas ao mesmo tempo. Isso é quase 50%, sei lá, um quarto do nosso público-alvo. Isso no mesmo tempo, né? O total, depois do relatório, vai dar para a gente. Gostaria de agradecer muito pela sua participação, muito esclarecedor essa sua visão de que é um cara que era acadêmico, né, que veio da astrofísica e foi para o mercado e consegue ver esse caminho de retorno que deveria existir. E é muito bom para a gente, porque mostrou essas fragilidades. A gente tem toda essa parte, uma parte muito boa da parte de organização, de estrutura, né? E a gente tem que dar uma caprichada na programação para ficar bastante afiado. Eu queria te agradecer muito, queria agradecer a Neuromed por liberar você para dar esse seminário para a gente. Gostaria de agradecer o GB por dar esse espaço para a gente, da Engenharia e Produção, fazer esse webinário. E eu vou deixar você dar o seu recado final para os nossos alunos. Deixa eu botar você aqui na tela. Eu me sinto aqui um contra-regra. Bom, vai lá. Eu fico muito feliz pelo convite, principalmente por você, que é um amigo já de muitos anos já. Eu queria colocar em prática que as pessoas falam que data science é muito difícil de conseguir emprego, que fica muito tempo. De fato, eu demorei em torno de 6 meses entre decidir começar a procurar um emprego em data science e, de fato, conseguir um emprego. No caso, eu consegui um contrato de PJ inicialmente, como consultor. Então, esses 6 meses são algo que acaba sendo necessário. Então, quando você prevê que você quer migrar para Data Science, eu recomendo. Se prepara, vale a pena pagar alguma dessas ferramentas de consórcio, de você conhecer gente ou recrutadores. Adicione recrutadores, eles não sentem nenhum problema em você ir lá atrás deles e clicar em adicionar no LinkedIn, no Glassdoor, em outros lugares que sejam. Então, adicione os recrutadores. Sigam as pessoas de Data Science de interesses de vocês, da área de interesse de vocês, como NLP, imagem, análise de séries temporais, montagem de dashboards. Foi uma coisa que eu não comentei, mas existe um grupo de ciência de dados focado na visualização, na criação de dashboards. Então, façam isso e se dediquem principalmente a conhecer sempre continuamente, porque é isso que faz a diferença de você conhecer as novidades e ter aqueles soft skills. Ser bom em equipe, ser bom em comunicação, ser bom em ferramentas de trabalho em conjunto. Isso faz todo o diferencial. Não parece, as pessoas só focam na área técnica, mas tem que lembrar que se todo mundo é técnico, o que faz a diferença são os seus soft skills. Tá ótimo, querido. Obrigado. Obrigado, GB. Deixa eu botar aqui o nosso logo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. E até o próximo. Até semana que vem. Abração, todo mundo. Tchau, tchau.